Boa noite a todos. Boa noite. 18ª sessão ordinária, 28 de novembro de 2023. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo dos 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era efetuado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorado. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: O povo se levantará contra outro povo, um país contra outro país, haverá grandes terremotos, fome, peste, em muitos lugares. Acontecerão essas coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. Iracema Aparecida da Silva. Presente. Júlio César Pimentel. Presente. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Presente. Silvana de Oliveira Mesquita. Presente. Silvano José Soares. Presente. Silvio Simões de Oliveira. Presente. Senhor presidente, um ausente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispenso a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Coloque em votação as atas das sessões anteriores. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal. Ofício especial que encaminha os projetos de lei número 55, 56 e 57. Lupercio, 24 de novembro de 2023. Ofício especial. Senhor presidente, sirvo-me de presente para encaminhar a esta Casa de Lei os projetos de lei número 55, 56, 57/2023, para análise e providência necessária. Sem mais, atenciosamente, Kleber Menegus, prefeito municipal Lupercio. Lupercio, 23 de novembro de 2023. Ofício número 038/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos através do presente remeter a proposta orçamentária para o exercício de 2024 para apreciação e aprovação legislativa. Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração de orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar
os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1998. B. Lei número 4.320, de 17/3/1964. C. Lei complementar número 101, de 4/5/2000. Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local. A proposta orçamentária foi desenvolvida em compatibilidade com a Lei Complementar número 02/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa. A situação econômica financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, ao considerarmos que a exigibilidade, saldo da dívida flutuante e resto a pagar do exercício, a curto e médio prazo, alcançam valores muito baixos ao da disponibilidade. Levando em consideração elevados custos de manutenção do serviço público, constata-se que as despesas com pessoal, legislativo e executivo ficam aquém de 60% da receita corrente líquida, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, havendo vista que no novo orçamento as despesas do capital superem a receita com alienações. A política econômica financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a infraestrutura básica do município para viabilizar um bom atendimento às necessidades do município. Esta infraestrutura implica investimento elevados, custo de manutenção, que, por sua vez, ficam condicionados a expectativas da receita. Assim sendo, com recurso escasso, as diretrizes traçadas priorizam as funções da educação e saúde, além da assistência social e limpeza pública. A receita prevista de 36.450.000 foi formulada inteiramente dentro da estimativa realista, considerando a situação monetária vigente no país, observadas as características e peculiaridade local. O valor orçado para o grupo de receitas corrente está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, bem como a expectativa em relação à melhoria da arrecadação no próximo exercício, conforme comprova o quadro de evolução de receita. Já o grupo de receita do capital foi baseado apenas em arrecadação do município e poderá ser incrementada em detrimento de ajuste com os governos federais e estaduais. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, como pagamento de resto a pagar, parcelamento de dívidas e etc. Foi consignada no orçamento previsto da reserva de contingência para este fim, no valor de R$ 250 mil. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo espera atender, de acordo com a disponibilidade financeira, as necessidades da população, tendo realizado audiência pública para a coleta de sugestões, opiniões e qual foi realizada nessa edilidade, bem como pelo portal de transparência do município. Muito embora não tenha havido manifestações expressas da população neste sentido, pois não houve participação na audiência física e nem na virtual. Esses são esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno preste aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.
Atenciosamente, Kleber Menegus, Prefeito Municipal. Mais um. Estimativa. Projeto de Lei número 055/2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Lupercio para exercício 2024. O valor da estimativa é de R$ 36.450.000 para o exercício de 2024. Senhor presidente, peço dispensa da leitura, porque todos têm uma cópia e encontra no site da Câmara. Dispensado. Aqui na frente. Tem mais. Outro papel. Ele não mandou o justificativo, ele mandou o ofício. Então, beleza, não tem problema. Pode passar para 56. Não tem. Não tem essa folha grossa. É mesmo. Pode ir para 56. Projeto de Lei número 056/2023. Dispõe-se a concessão de ajuda financeira às entidades abaixo relacionadas e das outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da mesma, que todos tenham uma cópia e encontram no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar aos nobres edis, para a devida apreciação e votação, o projeto de lei anexo, onde o Poder Executivo solicita autorização para concessão de ajuda financeira a entidades especificadas no mesmo. Por conseguinte, exalta-se que os recursos estão previstos no orçamento de 2024 e tais concessões financeiras contemplam entidades sem fins lucrativos e que prestam assistência aos nossos munícipes, bem como consórcio intermunicipal parceiros do nosso município. Por fim, faz a relevância e o interesse público. Solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 23 de novembro de 2023. Kleber Menegus, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 057/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para realizar despesas com a implantação de fossas biodigestora no orçamento do município de Lupercio e incluir no anexo do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, do decorrente exercício. Senhor presidente, peço dispensa da mesma, todos têm uma cópia, e encontra no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessária para a implantação de fossas biodigestoras como solução de esgotamento individual sanitário para os agricultores familiares da zona rural da Bacia do Médio Paranapanema, no município de Lupercio. Cumpre-me informar também que esta implantação será viabilizada através do recurso financeiro proveniente do contrato número 123/2023, firmado com o Fundo Estadual do Recurso Hídrico, visando proporcionar estruturas complementares e necessárias moradias não servidas para as redes de coleta pública de esgoto, sendo fundamentais no combate a diversas doenças, além de contribuir para a diminuição da poluição dos mananciais. Por fim, faz a relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma da nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 23 de março de 2023, Kleber Menegus, Prefeito Municipal.
Os projetos de lei número 55, 56 e 57 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei número 55, 56 e 57, sendo o projeto de lei número 55 para primeiro turno de discussão e votação. Todos estão de acordo? Sim. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 04/2023. Dispõe sobre a concessão de título cidadão benemérito lupercense ao digníssimo senhor Sebastião Benedito Caixeta. A Câmara Municipal de Lupercio decreta, artigo 1º, fica concedido ao digníssimo senhor Sebastião Benedito Caixeta o título cidadão benemérito lupercense, pelos relevantes serviços prestados à comunidade lupercense. Artigo 2º. A outorga faz-se-á em sessão solene, com a data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, Francisco Ângelo Quito, 10 de novembro de 2023, Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. O projeto de decreto legislativo número 09. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de encaminhar a este plenário, para devida apreciação e votação, o projeto de decreto legislativo número 4, o qual dispõe sobre a concessão de título cidadão benemérito lupercense ao senhor Sebastião Benedito Caixeta. Para tanto, cito o artigo 317, parágrafo 1º, a linha A e B, do regimento interno desta Câmara Municipal de Lupercio, o qual dispõe. Artigo 317. Por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, no mínimo por 2/3 de seus membros, a Câmara poderá conceder título de cidadania a qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas nacionais ou estrangeiras, radicadas nesse país, comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outras honrarias existentes, ficam criados o seguinte título. Alínea A, cidadão lupercense, a quem, não sendo natural do município, tenha reputação ilibada e, de maneira inequívoca, prestando grande serviço à coletividade e, alínea B, cidadão benemérito lupercio, a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor atividade humana, cujo benefício seja em favor do bom nome de Lupercio ou da coletividade. Sala de Sessões, Francisco Ângelo Quito, 10 de novembro de 2023. Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. Biografia. Sebastião Benedito Caixeta, filho de Antônio Domingues Caixeta e Paula Pereira Caixeta. Nasceu no bairro Pendenga, localizado no município de Lupercio, estado de São Paulo, em 6 de abril de 1953. Estudou o período de ensino fundamental na Escola Estadual Isidoro Daum. Trabalhou como operador de piscina pela Prefeitura Municipal de Lupercio durante anos 1983 a 2016. Nesta época, não somente realizada a manutenção e operação de piscina municipal, cuidava das crianças que frequentavam aquele local. Auxiliava desde o mais pequeno ao adolescente. Prezava constantemente pela vida de adultos. E, quando necessário, falava em modo imperativo com a finalidade de prevenção e acidente, cuidados para cada ser humano. Homem honrado, excelente profissional, amigo, e a partir desta data passa a fazer parte da sua história de vida o título aqui outorgado, cidadão benemérito lupercense.
Projeto Decreto Legislativo número 9/2023. Dispõe sobre a concessão de título cidadão lupercense ao digníssimo senhor Júlio Edson dos Santos Coelho. A Câmara Municipal de Lupercio decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao digníssimo senhor Júlio Edson dos Santos Coelho o título cidadão lupercense, pelo relevante serviço prestado à comunidade lupercense. Artigo 2º. A outorga faz-se-á em sessão solene, com a data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 24 de novembro de 2023. Rogério Natalino Jacinto, presidente. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de caminhar a este plenário para a devida apreciação e votação o projeto de decreto legislativo número 9, o qual dispõe sobre a concessão de título cidadão lupercense ao senhor Júlio Edson dos Santos Coelho. Para tanto, siga o artigo 317, parágrafo 1º, e a linha A e B do regimento interno desta Câmara Municipal de Lupercio, a qual dispõe. Artigo 317. Por via do decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, no mínimo por 2/3 de seus membros, a Câmara poderá conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas nacionais ou estrangeiras, radicadas no país, comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outra honrarias existente, ficam criados o seguinte título. A linha A. Cidadão lupercense, a quem, não sendo natural de Lupercio, tenha reputação elevada e de maneira inequívoca, prestando grande serviço à coletividade. E a linha B. Cidadão benemérito de Lupercio, a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade, ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor, atividade humana, cujo benefício seja em favor de bom nome de Lupercio ou da coletividade. Salas das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 24 de novembro de 2023. Rogério Natalino Jacinto, presidente. Biografia. Júlio Edson dos Santos Coelho, filho de Elson Vieira Coelho e Maria Aparecida dos Santos, nasceu em 18 de maio de 1981, no município Panorama, estado de São Paulo. Estudou o período de ensino fundamental e médio no município Ouro Verde. É graduado em música. Casou-se em Lupercio na data de 21 de novembro de 2008, com Luana Grandizoli Coelho. Foi abençoado com 2 filhos, Pedro e Mateus. Reside no município de Lupercio há 15 anos e atualmente é professor de música nos projetos sociais mantidos pela Prefeitura Municipal de Lupercio. Homem de bem, pai e amigo, e a partir desta data passa a fazer parte de sua história de vida o título aqui outorgado, cidadão lupercense. O projeto de decreto legislativo número 09 foi encaminhado à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres, na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Se todos estiverem de acordo, incluiremos na sessão extraordinária, logo após esta, os projetos de decreto legislativo número 04 e 09 para discussão e votação. Todos estão de acordo? Sim. Indicação número 63/2023. Indico na forma regimental ao prefeito municipal de Lupercio, senhor Kleber Menegus, para que providencie iluminação adequada de frente às diversas chácaras no sítio, no distrito de Santa Terezinha. São várias as famílias que já residem neste local, as quais relataram que naquele local não há iluminação. Isso gera grande
desconforto a essas pessoas, os quais salientam que a falta de iluminação favorece a insegurança e o medo, sentimentos os quais não gostaria de conviver. Alegam ainda que o referido local é atendido pelos serviços essenciais, como água, esgoto e coleta de lixo. Assim, reitero que o senhor prefeito municipal de Lupercio providencie a iluminação adequada de frontes diversas chácaras no distrito de Santa Terezinha, certo de contar com o atendimento desta indicação. Aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala de Sessões Francisco Ângelo Quito, 24 de novembro de 2023. Paulo César de Oliveira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Dispensado. Coloco em discussão. Posso ler, né? Acho que são 2 folhas só. São todas iguais. Só essas 2 folhas. Isso aqui é igual, né? Moção número 6/2023. Senhor presidente, apresento a moção de congratulação às promissoras biomédica Sabrina Mesquita Romualdo, Bianca Leme Hilário e Júlia Paiola Jimenez, pela excelência de seus TCU, trabalho de conclusão de curso que figurou o título Estudo da incidência de parasitoses intestinais em criança residente em distrito de Ubirajara, São Paulo, Lupercio, São Paulo. Trajetória acadêmica. Sabrina Mesquita Romualdo, 21 anos, discente do curso Biomedicina pela Universidade de Marília, Unimar. No último dia 9 de novembro, apresentou o trabalho de conclusão do curso TCC junto ao grupo Bianca Leme Hilário e Júlia Paiola Jimenez. O trabalho foi orientado pela professora e mestre Cláudia Maria Aíbe Castelo Branco, com o tema Estudo de incidência de parasitoses intestinais em crianças residentes em distritos de Ubirajara, São Paulo e Lupercio, São Paulo. Foram aprovados em primeiro lugar, com nota máxima, receberam homenagem do pró-reitora da Universidade de Marília, Fernanda Mesquita Serva. Durante a graduação, teve muito apoio dos meus pais, Fernanda e Débora, da irmã Rafaela, dos avós Leonilda e José Cícero, e da tia Simone. Foram eles que, ao longo dessa jornada, lhes apoiaram para que chegasse até aqui. Valeu a pena. Bianca Leme Hilário, 27 anos, graduada do curso de Biomedicina na Universidade de Marília e também integrante desse TCC. Entrou na graduação após uma fase muito complicada de sua vida. Superou seus medos e insegurança, mas tudo isso a fez uma pessoa forte e focada em seus objetivos. Graças a Deus, sempre pôde contar com o apoio de seus pais, Vânia e Luiz, e de toda a família. Esses 4 anos foram divisores de água e, por esse motivo, extremamente grata. A caminhada até aqui não foi nada fácil, mas conseguiram. Júlia Paiola Jimenez, 22 anos, mora em Marília, também graduada em Biomedicina na Universidade de Marília, é integrante deste grupo do TCC, agora decorrer da graduação. Teve muitos desafios, matérias complicadas, trabalhos extensos, mas a sensação da gratidão por tudo e pelos professores que estiveram consigo nesta jornada é muito maior, principalmente agora na reta final. Que seja dada ciência homenageadas, acrescentando que esta idilidade, bem como nossos munícipes lupercenses, parabenizam por essa grandiosa conquista, que enobrece e avalia o árduo esforço para estarem nesta posição.
graduadas em Biomedicina pelo Unimar, Universidade de Marília. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 24 de novembro de 2023. Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Coloco em discussão a moção número 06. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirigir à tribuna. Dispensado. Coloque em votação a moção número 6. Se favorável, sentados, contrário, se levanta. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Jubileu de Prata, ordenação presbiterial. Diocese de Ourinhos, 1998 a 2023. A Diocese de Ourinhos tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para a celebração eucarística de ação de graça pelo seu Jubileu de Prata, no qual, pela imposição das mãos e oração consagratória de Sua Excelência, Reverendíssima Dom Eduardo Vieira dos Santos, bispo diocesano, serão ordenados presbítero. Diáconos Fábio Henrique Pinga, diácono Giovanni Lucas Silva Pereira, diácono Marcelo de Lima Diogo, diácono Paulo Eduardo Benete de Arruda, diácono Helder Sérgio Rangel Rosa. Chamados e enviados. Marcos 6, capítulo 6, versículo 7. Data: 30 de dezembro de 2023, às 16 horas. Local: Catedral do Senhor Bom Jesus, Praça Prefeito Camargo, sem número, Centro, Ourinhos, São Paulo. Tendo em vista que todos que responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispenso a segunda chamada. Passo a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Iracélia Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Dispenso. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvano José Soares, dispenso. Silvio Simões de Oliveira. Desde já, convido a todos a participarem da sessão solene para a entrega de títulos de cidadania, a qual será realizada na data dia 20 de dezembro de 2023, às 19 horas, nesta Casa de Lei. Informo que o prazo para a entrega da declaração de bens é até o final deste mês. Comunico que, a partir de 1º de dezembro, esta Câmara Municipal estará em recesso parlamentar, porém, estaremos à disposição para qualquer eventualidade. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. 22ª sessão extraordinária, 28 de novembro de 2023. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Iracélia Aparecida da Silva.
Júlio César Pimentel. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Presente. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvano José Soares. Presente. Silvio Simões de Oliveira. Senhor presidente, um ausente. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. A convocação para essa sessão extraordinária ocorreu durante a 18ª sessão ordinária, realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei, números 55, 56 e 57, o projeto Decreto Legislativo número 09. Projeto de lei número 055/2023. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Rogério Natalino Jacinto, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 055/2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Lupercio para o exercício 2024. A Constituição Federal, em artigo que trata de orçamento, mais especificamente o artigo 165, parágrafo 5º, prescreve o seguinte. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações constituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Na mesma esteira, a Lei número 4.320/64, que estabelece regras para elaboração do orçamento municipal. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca da autorização legislativa, o presente projeto de lei atende o preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucionais, ou seja, pela adequação das normas legislativas utilizadas. Somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei que visa o orçamento anual para o exercício de 2024. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto com relação aos preceitos constitucionais e da Lei 4.320/64, cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 27 de novembro de 2023, Dr. Juliano Quito Ferreira, procurador jurídico. Projeto de lei número 056/2023, da exposição da matéria e exame. Consulta-me o senhor Rogério Natalino Jacinto, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 056/2023. Dispõe sobre a concessão de ajuda financeira às entidades abaixo relacionadas e dá outras providências. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a autorização para a complementação de ajuda financeira para diversas entidades. A princípio, cumpre-se análise e devido respeito
a legislação de regência da matéria assim. E, primeiro, analisamos que os repasses encontram-se previstos no orçamento de 2023, estando o referido projeto em conformidade com a legislação municipal. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, traz em seu artigo 25 normas a serem seguidas pela concessão de repasses governamentais. Uma das necessidades contidas neste artigo 25 é que haja existência e dotação orçamentária para amparar tal repasse. Diante de tudo, tanto a concessão de recursos como qualquer reajustamento deste deverá seguir rigorosamente o quanto estatuído pela legislação, seja ele federal, estadual ou municipal, estando o princípio devidamente enquadrado no texto desta lei, atendendo à sua exigência, nada obstante a aprovação legislativa para a concessão pretendida das observações sociais citadas. Ainda de ser observado no caso em questão se as entidades beneficiadas possuem exercícios anteriores, benefício desta natureza. Se possível, atentar para devidas prestações de conta destas subvenções ou auxílio. E, para todos os casos, atentar para o fato de as beneficiadas estarem devidamente em condições de receberem tais benefícios, tal como, principalmente, sua regularidade fiscal. E, assim sendo, se atendida todas as exigências e cumprindo com a formalidade constantes em lei que delimitam a matéria, também que o projeto de lei em questão está formalmente em ordem, podendo-se assim entenderem os nobres vereadores desta Casa de Lei aprovarem o mesmo. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pela sua admissibilidade, por estarem estritamente de acordo com a prerrogativa constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo, desse modo, ao egrégio plenário decidir, sempre de maneira sábia e soberana, até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 27 de novembro de 2023, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Lei número 57/2023. Da exposição da matéria. Consulta-me o senhor Rogério Natalino Jacinto, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 057/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para realizar despesa com a implantação de poças biodigestora no orçamento do município de Lupercio, incluir no anexo do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente ao artigo 167, 5, prescreve que são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicações dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante de busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem o preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente, pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei,
que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pelas suas admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer, Lupercio, 27 de novembro de 2023. Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2023. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Rogério Natalino Jacinto, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2023. Dispõe sobre a concessão de título cidadão luperciense ao digníssimo senhor Júlio Edson dos Santos Coelho. O artigo 317 do Regimento Interno desta Casa de Lei prevê o seguinte. Artigo 317. Por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, no mínimo por 2/3 dos seus membros, a Câmara Municipal poderá conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas jurídicas e personalidades nacionais ou estrangeiras, radicadas nos países, comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outras honrarias existentes, ficam criados o seguinte título. Alínea A. Cidadão luperciense a quem, não sendo natural de Lupercio, natural do município, tenha reputação ilibada e, de maneira inequívoca, prestando grandes serviços à coletividade. E, alínea B, cidadão benemérito de Lupercio, a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade, ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor da atividade humana, cujo benefício seja em favor de bom nome de Lupercio ou de coletividade. Parágrafo 2º. É vedada a concessão de título honorífico a pessoas candidatas a cargos eletivos a nível municipal, estadual ou federal. Parágrafo 3º. O título referido no presente artigo poderão ser conferidos a personalidades estrangeiras, mundialmente consagradas pelo serviço prestado à humanidade, não se aplicando nesta hipótese o disposto no parágrafo anterior, nem a exigência da radicação no país constante deste artigo. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito regimental, ou seja, pela adequação de normas legislativas utilizadas. Somos pela correção formal da propositura deste projeto de decreto legislativo. Vislumbramos também a correta iniciativa deste projeto, ou seja, do senhor presidente Rogério Natalino Jacinto. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade deste projeto, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 27 de novembro de 2023, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 23/2023.
Analisamos o projeto de decreto legislativo número 9/2023, o qual dispõe projeto de decreto legislativo número 9/2023. Dispõe sobre a concessão do título cidadão lupercense ao digníssimo senhor Júlio Edson dos Santos Coelho. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 9/2023, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões Francisco Anjo Quito, 27 de novembro de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iracélia Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares. Silvio Simões de Oliveira, membro. Parecer número 24/2023. Analisamos englobadamente os projetos de lei número 55, 56, 57, os quais dispõem. Projeto de lei número 55/2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Lupercio para o exercício 2024. Projeto de lei número 56/2023. Dispõe sobre a concessão de ajuda financeira à entidade abaixo relacionada e das outras providências. Projeto de lei número 57/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais especial para realizar despesa com a implantação de fossa biodigestora no orçamento do município de Lupercio, incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, do corrente exercício. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei número 55, 56 e 57, deixando para o plenário o mérito da questão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iracélia Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares. Silvio Simões de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Silvio Simões de Oliveira, presidente. Gabriel Henrique Costa do Santo. Iracélia Aparecida Silva, membro. Coloque em primeiro turno e de discussão o projeto de lei número 55. Coloque em primeiro turno de votação o projeto de lei número 55. Favorável, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 56. Coloque em votação o projeto de lei número 56. Favorável, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei número 57. Coloque em votação o projeto de lei número 57. Favorável, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 04. Coloque em votação o projeto de decreto legislativo número 04. Favorável, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 09. Coloque em votação o projeto de decreto legislativo número 09. Favorável, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno sobre a proteção de Deus. Declaro encerrada essa sessão. Tem outro? Acabou, não? Tem mais, tem mais. Tem sessão extraordinária. Tem sessão. Gente, tem mais uma. Tem mais uma. Tem uma extraordinária. Tem uma ainda. Mais uma extraordinária.
23ª Sessão Extraordinária, 28 de novembro de 2023. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Iraceli Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Presente. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvano José Soares. Presente. Silvio Simões de Oliveira. Senhor presidente, um ausente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. A convocação para essa sessão extraordinária ocorreu durante a 22ª Sessão Extraordinária, realizada nesta mesma data. Coloco em segundo turno de discussão o projeto de lei número 55. Coloco em segundo turno de votação o projeto de lei número 55. Favorável, sentados, contrário, se levanta. Aprovado em segundo turno. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno sobre a proteção de Deus. Declaro encerrada essa sessão. Agora acabou.